Ora bem, então a aula de hoje foi a ligação química. Nós abordamos aqui um assunto que é importante, principalmente para os alunos que seguem com esta disciplina depois no 10º ano, e portanto era importante que quem não assistiu à aula que fizesse o visionamento deste vídeo. Portanto, todos vocês sabem já anteriormente que os átomos, eles não são estáveis. Não é? Os únicos átomos estáveis são os do grupo 18, chamados os gases inertes, portanto esses não reagem. E vimos porque é que eles não reagiam. Porque têm o último nível de energia completamente preenchido, como vocês sabem. Então, eles como têm o último nível de energia preenchido, são estáveis, portanto não estabelecem ligações químicas. Todos os outros átomos têm necessidade de estabelecer ligações químicas para formar moléculas e formar compostos químicos, porque a necessidade deles é tornarem-se estáveis. Então, Jean Lewis afirmou que todos os átomos querem ficar estáveis e por isso reagem, estabelecendo ligações químicas. Eles querem ficar estáveis, ou seja, com 2 eletrões de valência ou então com 8 eletrões de valência se tiverem mais de um nível de energia. Se tiverem apenas um nível de energia, a tendência eletrónica será para ficarem com 2 eletrões de valência. É por isso que estabelecem ligações químicas com outros átomos. Então, que tipos de ligações químicas é que conhecemos? Conhecemos a ligação iónica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iónica origina compostos iónicos, aos quais damos o nome comum de sais. É a ligação química mais forte das 3 conhecidas. A ligação covalente origina aquilo a que damos o nome de moléculas. E a ligação metálica dá origem aos metais. Vamos ver, em primeiro lugar, a ligação iónica, que é muito simples de se compreender. Então, este tipo de ligação química dá-se quando os átomos que se ligam têm tendências eletrónicas ou comportamentos químicos opostos. Como exemplo, vamos considerar o átomo de sódio e o átomo de cloro. Então, o átomo de sódio tem número atómico 11, o átomo de cloro número atómico 17. Para nós sabermos qual é a tendência eletrónica de cada, temos que fazer forçosamente a distribuição eletrónica. Portanto, o primeiro passo será sempre estabelecer a distribuição eletrónica. No caso do sódio, então, vamos fazer a distribuição eletrónica. Será 2, 8, 1, não é? Para fazer os tais 11 eletrões que o sódio tem. Então, a nuvem eletrónica do sódio tem 3 níveis de energia, em que no último nível de energia existe um eletrão. Tem um eletrão de valência. Então, o que é que o sódio necessita de fazer para ficar estável? Vai perder aquele eletrão de valência e assim já ficará com uma distribuição eletrónica com 8 eletrões de valência. Não é? No caso do cloro, vejam, a distribuição eletrónica do cloro é 287. Então, a sua tendência eletrónica é ganhar um eletrão e assim ficar com a distribuição eletrónica 288, não é? Porque é mais fácil para o cloro ganhar um eletrão do que perder aqueles 7 eletrões, não é? Pronto, é o que vai acontecer. O cloro tem tendência eletrónica para captar um eletrão, enquanto que o sódio tem tendência eletrónica para ceder um eletrão. Então, tendências eletrónicas opostas, não é? Um quer perder e o outro quer ganhar. Então, é um indicador de que a ligação química que se estabelece é iónica. Então, o sódio, para vermos isto esquematicamente, o sódio, imaginem, os 3 níveis de energia do sódio, 2 eletrões, 8, 1. O cloro, 2, 8, 7. Então, o eletrão de valência do sódio vai ser captado pelo último nível de energia do cloro, pela nuvem eletrónica do cloro.
Então, quando isto acontece, formam-se íons. Não é? O sódio fica um íon monopositivo e o cloro fica um íon cloreto mononegativo. Cargas opostas atraem-se, como vocês sabem. Estabelece-se aquilo a que se dá o nome de ligação iónica, ligação entre íons. Portanto, primeiro há a transferência dos elétrons, do eletrão ou dos eletrões, e depois então há o estabelecimento da ligação entre os íons, ligação iónica. Neste caso, a transferência é de 1 para 1, ou seja, há um elétron do sódio que é transferido para um átomo do cloro. O acerto é de 1 para 1. Vamos ver o segundo tipo de ligação química, a ligação covalente. No caso da ligação covalente, esta ligação química ocorre quando os átomos que se ligam têm tendência eletrónica igual, ou seja, ambos querem captar eletrões. Vamos considerar o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. O hidrogênio tem número atómico 1, o cloro tem número atómico 17. Então, vamos ver, de acordo com a distribuição eletrónica, qual é a tendência eletrónica de cada. Pergunta, que tipo de ligação se estabelece entre estes átomos? Ou seja, vamos comprovar que é a ligação covalente. Então, o hidrogênio, número atómico 1, distribuição eletrónica 1. O que é que necessita fazer para ficar eletricamente estável? É captar um eletrão. É o que vai fazer. Então, vai captar um eletrão, portanto, quer captar um eletrão. E o cloro, como vimos anteriormente, o cloro, distribuição eletrónica é 287. Normalmente aqui usa-se um tracinho em vez do ponto e vírgula. 287. Então, também necessita de captar um eletrão. Então, ambos necessitam de captar eletrões. Então, é a ligação covalente que estabelece. Agora, para saber exatamente como é que se estabelece esta ligação química entre o hidrogênio e o cloro, temos que recorrer a uma representação que se chama uma representação de notação de Lewis. Tá bem? Notação de Lewis, em homenagem a Jean Lewis. Na notação de Lewis, o que fazemos é representar, usando um sistema de pontinhos, os eletrões e apenas os eletrões de valência do átomo, à volta do símbolo químico, para evidenciar os eletrões de valência, porque são esses que participam na ligação química. Então, a notação de Lewis do hidrogênio é muito simples, só tem um eletrão de valência, então pomos lá um pontinho. Portanto, pode ser aqui, ali, ali ou ali, está bem? Como se fossem os 4 pontos cardeais. Agora o cloro. O cloro, a notação de Lewis do cloro é a seguinte. Portanto, não se esqueçam que são 7 eletrões de valência que o cloro tem. Então, um eletrão fica numa orbital do último nível de energia do cloro. 1, 2, 3, 4. Mas o cloro tem 7 eletrões, certo? De valência, 7 eletrões de valência. Então, são 4 eletrões, cada um deles vai ocupar orbitais diferentes dentro do último nível de energia e depois começam a formar pares. 4, 5, 6, 7 eletrões. Quer dizer que nós sabemos que o cloro tem 3 pares de eletrões, 3 eletrões que têm já o seu par, portanto são 6 eletrões já com par, não é? E tem um eletrão celibatário, e é este eletrão celibatário é que necessita de par. É ele que vai estabelecer a ligação química com o outro átomo. Então, se ambos, quer o hidrogênio, quer o cloro, se partilharem aqueles 2 eletrões, portanto, o seu eletrão celibatário, eles passam a ficar eletricamente estáveis. O hidrogênio passa a ficar com 2 eletrões de valência e o cloro passa a ficar com 8 eletrões de valência, porque quer um, quer outro eletrão passam a fazer parte quer de uma nuvem, quer da outra. Certo? Então, estabelece-se uma ligação covalente simples. Partilha de um par de eletrões. Onde é que está? Este é o par de eletrões que é partilhado. E estes são antiligantes, que eles não são partilhados. Não partilhados. Esta é a chamada representação de Lewis da molécula de cloreto de hidrogênio. Se substituirmos cada par de eletrões por um traço,
Portanto, cada par de elétrons numa representação pode ser substituído por um traço. Então, temos aquilo que damos o nome de fórmula de estrutura da molécula. Nesta molécula, nós dizemos que existe um par de elétrons partilhado, são os elétrons ligantes, são estes, e 3 pares de elétrons não partilhados, são os elétrons não ligantes. Então, ligação covalente simples, uma ligação covalente simples. Partilha de um par de elétrons. Agora vejamos o que acontece na molécula de oxigênio, O2, dioxigênio. Quando vocês têm moléculas constituídas pelo mesmo tipo de átomo, o tipo de ligação química que se estabelece terá que ser sempre covalente. Então, a primeira coisa a fazer é indicar a distribuição eletrónica de cada um dos átomos. Portanto, os átomos são iguais, é o átomo de oxigênio, o número atómico é o 8, a distribuição eletrónica é 2, 6. Toca a fazer a seguir a notação de Lewis de cada um destes átomos. Então, a notação de Lewis será a seguinte: oxigênio com 2 pares de elétrons já emparelhados e 2 elétrons celibatários. Celibatários quer dizer que não têm par. E vou explicar como é que se faz esta representação. Então, vou abrir aqui o documento no Paint. Então, temos oxigênio. O oxigênio, a distribuição eletrónica do oxigênio, como vimos, é 2, 6. Então, o que me interessa são estes elétrons de valência, porque são eles que vão estabelecer a ligação química. Bem? São os elétrons de valência. Então, vamos, com pontinhos, vamos representar esses elétrons de valência. Então, colocamos um elétrão, vou pôr aqui preenchimento sólido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Viram como foi feito? Portanto, primeiro cada um dos elétrons ocupa orbitais distintas e só depois é que começam a emparelhar-se. Porque esta é uma forma mais estável de os elétrons de valência ocuparem o último nível de energia. Então, nós dizemos que o átomo de oxigênio tem um par de elétrons aqui, um par mais um par, são 2 pares de elétrons e 2 elétrons celibatários, que são estes. Vocês poderiam dizer, então, mas porquê é que este não forma par com aquele? Pois, mas eletricamente isso não é estável para o átomo. É mais estável o átomo ter os seus elétrons de valência ocupando orbitais distintas primeiro e só depois é que começam a formar pares. Não é estável, por exemplo, um átomo ter este elétrão, ter, por exemplo, uma orbital sem estar ocupada. Não, isto assim não é estável. Assim teria uma orbital aqui desocupada. Não é isso que acontece. Portanto, o oxigênio vai querer ter aquele elétrão de valência ali. Então, voltando ao nosso PowerPoint, temos, no caso da molécula de oxigênio, novamente, portanto, temos esta notação de Lewis para um dos átomos de oxigênio e para o outro vai ser exatamente igual, não é? Então, agora vejam. Cada um deles necessita mais 2 elétrons, não é? Então, eles vão partilhar aqueles 2 elétrons. Ou melhor, aqueles 4 elétrons passam a ser partilhados por ambos os átomos. Eles pertencem a ambas as nuvens eletrónicas. Assim sendo, depois de estabelecida a ligação química, cada um dos oxigénios passa a ter 8 elétrons de valência, o que é eletricamente vantajoso para cada um deles. Então, a fórmula de estrutura final da molécula ficaria assim. Vejam, aqueles elétrons não partilhados, eles estão ligeiramente enviosados. Eu explicarei porquê numa próxima oportunidade, mas muito rápido, é só porque
A repulsão, não se esqueçam, tudo isto são elétrões, os elétrões têm cargas elétricas negativas e por isso eles repelem-se entre si, não é? A repulsão entre pares de elétrões ligantes e não ligantes é muito mais forte do que a repulsão entre pares de elétrões não ligantes. Portanto, os elétrões ligantes vão afastar os elétrões não ligantes e por isso eles vão ficar ligeiramente assim mais enviosados. Portanto, temos aqui uma ligação covalente dupla. É quando há a partilha de dois pares de elétrões entre os átomos da ligação. Portanto, nesta molécula nós dizemos que existe dois pares de elétrões partilhados, são chamados elétrões ligantes, são estes, e existem 4 pares de elétrões não partilhados, são os elétrões não ligantes. De seguida, passando ao último tipo de ligação covalente que existe. É a ligação covalente tripla. É aquela que se observa na molécula de diazoto, N2. Então, novamente, primeiro, o que há a fazer em primeiro lugar é ver o número atómico do azoto. 7. Bom, a tabela periódica vem o número atómico 7. Então, distribuição eletrónica 2, 5. Há 2 átomos de azoto nesta molécula, não é? N2. Então, 2, 5. De seguida, vamos ver, então o que é que cada um dos átomos de azoto quer fazer? Ora, é captar mais 3 elétrons para ficar 2, 8, não é? Então, de seguida, fazemos a notação de Lewis de cada um deles. Não é? Novamente, vou ao meu PowerPoint para vos explicar. Então, o nosso, agora é o azoto. Vou pegar isto. Então, o azoto, N, azoto. Distribuição eletrónica, 2, 5. Portanto, interessam-me estes 5 eletrões de valência. Então, vamos aqui colocar 1, 2, 3, 4 e agora começamos a formar pares de elétrons. 5. Não interessa se fazem o par ali, ou fazem o par com aquele, ou fazem o par com aquele, ou fazem... Não interessa. O que interessa é que, na notação de Lewis do azoto, temos um par de elétrons que está aqui, pode ser substituído este par por um traço, um par de elétrons e 3 elétrons celibatários. E esta é a notação de Lewis do azoto. Voltando aqui atrás. Bem? E na molécula de azoto, de diazoto, temos 2 átomos de azoto que são exatamente iguais. Então agora vejam como é que eles se ligam. Temos aqui 2 átomos de azoto com 3 elétrons celibatários. Então, um destes elétrons pode formar par com um dos outros, aquele com o outro daqueles, aquele com aquele. Estabelece então uma ligação entre 2 átomos de azoto com a partilha de 3 pares de elétrons. São estes 3 pares de elétrons que tanto pertencem à nuvem eletrónica daquele átomo como pertencem à nuvem eletrónica daquele. Ambos os átomos, depois de estabelecida a ligação química, são completamente estáveis. Eles são eletricamente estáveis porque passam a ter 8 elétrons. Onde é que eles estão? Então, 2, não se esqueçam que cada traço vale 2 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. Então, e este átomo, quantos elétrons de valência terá? 2, 4, 6, 8 elétrons. Estabeleceu-se uma ligação covalente tripla, porque é a partilha de 3 pares de elétrons. Então, ligações covalentes. Há 3 tipos de ligações covalentes. As ligações covalentes simples, as duplas e as triplas. Das 3, qual é a mais forte? Obviamente que é a ligação covalente tripla, porque aqui temos 3 pares de elétrons, portanto são 6 elétrons no total que estão a unir este núcleo, estas duas nuvens eletrónicas, estes 2 núcleos. Porque estes 6 elétrons
tanto pertencem àquela nuvem, daquele átomo, como pertencem à outra nuvem. Eles giram, eles circulam por ambas as nuvens eletrónicas. O mesmo acontece aqui para estes dois pares de eletrões. O mesmo acontece para este par de eletrões. Mas aqui temos 6 eletrões a unir os dois núcleos, não é? Uma ligação mais forte, depois a seguir é esta e depois aquela. Isto será o tema da próxima aula. Continuaremos a falar da ligação covalente. Falaremos um pouquinho sobre as ligações covalentes quando elas são polares e quando elas são apolares. Será o tema da próxima aula. Foi isto hoje. Pedi como trabalho para fazerem em casa. Pedi para estabelecerem as notações de Lewis dos primeiros 20 elementos da tabela periódica. Apenas isso. E tirar uma fotografia e enviarem para o Classroom. Para quem não assistiu à aula, fica aqui então este convite para fazer então o trabalho, a vossa tarefa de hoje para quarta-feira, entregar até quarta-feira. Então, no vosso caderno diário, vocês fazem as notações de Lewis dos primeiros 20 elementos da tabela periódica. Excetuando os gases nobres, não necessitam de fazer os do grupo 18, porque eles não formam ligações químicas e por isso não faz sentido estarmos a fazer as suas notações de Lewis. Obrigada, bom trabalho, até quarta.